Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tempo. Não é o clima, mas é o tempo de vida que nós temos aqui na Terra. O tempo de vida que Deus nos deu. Nós vamos fazer um exemplo, né, com outra coisa, uma analogia, para que isso vai nos ajudar a entender melhor a importância e o valor do tempo. Tá? Então, nós vamos supor, né, vamos imaginar que cada um de nós temos uma conta bancária onde todos os dias, nos é depositado a importância de R$ 86.400. Exatamente essa é a importância. 86.400. Bom, essa conta tem duas características. A primeira é que o saldo não é acumulativo. O que não for gasto num dia não acumula para o outro, né? O que não for gasto, essa conta é zerada no final do dia e depois é feito um novo depósito. E uma outra característica importante, essa conta pode ser encerrada a qualquer momento, independente do saldo, sem nenhum aviso prévio. Então, nós imaginamos que muitas pessoas vão gastar esse dinheiro de uma maneira consciente, vão gastar esse dinheiro procurando melhorar o seu intelectual, o seu espírito, né? Procurando construir um futuro melhor, né? Enfim, usar esse dinheiro para as coisas boas, né? Uma parte desse dinheiro, essas pessoas vão usar em benefício ao próximo, né? Fazendo caridade, fazendo doações aos nossos irmãos que mais necessitam. Tá? Usar também uma parte desse dinheiro para o lazer, para o descanso, né? Para o lazer junto com a família. Por outro lado, algumas pessoas vão gastar esse dinheiro com inutilidades, né? De forma ilícita, com vícios, jogos, luxúria, né? Vão gastar muito mal esse dinheiro, ou não vão gastar tudo, simplesmente vão perder esse dinheiro. Bom, evidentemente que nós não temos essa conta, né, em nenhum banco, mas nós temos uma conta chamada tempo, onde Deus deposita diariamente, não R$ 86.400. Deus nos deposita diariamente 86.400 segundos de vida, que corresponde às 24 horas do dia. Então, todos os dias, Deus nos deposita nessa conta chamada tempo, esses 86.400 segundos de vida. E assim como o dinheiro, né, muitos vão utilizar esse tempo, esses segundos, preciosos segundos que Deus nos dá todos os dias, para evolução, né? E investir na nossa evolução intelectual, na nossa evolução moral e também na nossa evolução espiritual, né? Usando esse tempo em estudo, né? E também usando esse tempo para o lazer, né? Usando parte desse tempo na caridade, praticando a caridade, de qualquer forma, não precisa ser material, né? Outras pessoas também podem usar o tempo que Deus nos deu da mesma forma com o dinheiro mal gasto, né? Usar o tempo em futilidades, em coisas inúteis, principalmente hoje, por conta das redes sociais, da facilidade que nós temos de acesso às redes sociais, né? WhatsApp, o Google, Facebook, etc., se perde muito tempo. Se perde muito tempo com isso.
Ou pessoas também que acabam não fazendo nada, nem bom nem ruim, e perdem esse tempo. Porque, como a conta bancária, o tempo também não é acumulativo. O tempo que nós não utilizamos, o tempo que nós desperdiçamos hoje, não acumula para amanhã. Amanhã, Deus nos vai dar exatamente os 86.400 segundos de vida. Nem um segundo a mais. E essa conta, chamada tempo, também é igual àquela do banco. Todos nós sabemos e temos certeza absoluta, que em algum momento essa conta vai encerrar. Né? É quando nós desencarnarmos. Não vai ter mais nem um centavo de depósito nessa conta, nem mais um segundo. Então, por isso, a doutrina espírita nos alerta para nós aproveitarmos o máximo possível, né, desse presente de Deus, dessa conta chamada tempo de vida que Deus nos dá. Né? Porque, assim como uma pessoa que, voltando lá, né, ao exemplo do dinheiro, quem não aplica bem, quando chegar num determinado ponto da vida, na velhice, vamos supor, a pessoa vai se arrepender muito, né, de ter gasto mal o dinheiro, de não ter aplicado, de ter perdido. Né. E o mesmo acontece com o espírito que se vai, né, na hora do desencarne. Não há nada pior para um espírito que desencarna do que levar consigo esse sentimento, esse arrependimento de não ter aproveitado o tempo que Deus nos dá aqui, né? De ter jogado fora ou parte desse tempo. Né? Bom, isso acontece também, tá? Quando nós priorizamos de forma errada, de forma incorreta, o trabalho, por exemplo. Trabalhamos demais, né, sem dedicar tempo à família, aos amigos, ao lazer. Né. Então, esse tempo também é um tempo mal gasto. Não que não devamos trabalhar, claro, sim, isso é muito importante, mas dentro de um limite. Né. Tudo tem que ter um limite. E nós temos também que ter em mente que a nossa vida, todos nós sabemos disso, é feita de escolhas. O certo ou o errado é nós que escolhemos. Né? Utilizar bem o tempo ou mal é nossa escolha. Dizem que apenas cerca de 10% que acontece na nossa vida independe da nossa escolha. Mas cerca de 90% é o que nós escolhemos. Tá? Então, muitas vezes a gente não faz a escolha correta, ou não escolhe, né? Ficamos esperando uma oportunidade, a gente não corre atrás, né? Fica perdendo tempo, esperando uma oportunidade, um momento milagroso, né? Um momento excepcional para que se faça alguma coisa. Tá? Mas nós, na verdade, nós não precisamos ficar esperando nenhum momento. Né? Nós podemos, nós não precisamos esperar nenhum momento especial, né, para nós dedicarmos o nosso tempo no nosso engrandecimento, na nossa evolução, né? No nosso engrandecimento como pessoa, como espírito, né? A nossa evolução como espírito principalmente. Tá? Isso nós podemos começar agora, né? Não precisamos deixar para amanhã. Tá? É importante que a gente muda na hora, né? Que nós possamos começar agora a ter essa consciência de como utilizar o nosso tempo, de como aplicar o tempo, de não perder o tempo, né? De quando chegar na hora de receber os mais 86.400 segundos de vida, não ter saldo nenhum, né? Nós não perdemos nada de saldo. Ou seja, aproveitarmos a cada segundo que Deus nos dá. Tá?
Então, nós também não precisamos lamentar o tempo passado. Lamentar o que passou também é uma enorme perda de tempo, né? Porque o que passou está lá, né? Está no passado, não volta mais. Tá? Então, nós temos que imaginar que tem que ser agora. E lamentar o passado também é uma grande perda de tempo, né? E também que os problemas que nós temos, também que não seja empecilho para a gente tomar um rumo diferente, para a gente começar a se conscientizar da utilidade do tempo, né? Porque problemas todos nós temos, tá? Então, nós temos que ter isso em mente. Existem 2 dias na vida de cada um de nós, só 2 dias que nós não podemos fazer absolutamente nada. Um chama-se ontem, o outro chama-se amanhã, né? Então, tudo que nós podemos fazer, não tem como a gente fazer ontem. O tempo de agora, esse instante aqui, não tem como nós utilizarmos ontem ou no passado, muito menos amanhã, né? Então, nós temos que ter essa consciência, né? Que o dia de ontem e o dia de amanhã, nós não podemos fazer absolutamente nada. O dia de hoje é o único dia que nós podemos fazer, tá? Quando a gente diz o dia, é o momento, né? A única coisa que a gente vive é o momento, né? Porque o futuro, por exemplo, só tem na nossa mente, né? O futuro, se a gente for ver, não existe. Porque fala, o futuro é amanhã, tá? Quando chega amanhã, é o hoje. O futuro é depois de amanhã. E assim sucessivamente, né? Então, o que conta é só o hoje, tá? Então, nós temos que levar em conta, aplicar o tempo certo, no momento certo, porque a nossa vida é feita de momentos diferentes, né? Então, por exemplo, se é um momento de sucesso na nossa vida, né? Vamos aproveitar esse momento para nossas realizações, para a nossa construção, o aproveitamento, né, desse sucesso que está na nossa vida nesse momento, tá? Se o momento é de tristeza, como isso acontece com todos nós, né, se o momento é de tristeza, vamos aproveitar também esse momento para refletir, né? Nesses momentos de angústia, de tristeza, de amargura, de acontecimentos desagradáveis, são momentos que nós devemos refletir, né? O porquê que isso acontece, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para entender e aceitar esses momentos, né? Porque não tem como a vida ser felicidade 24 horas por dia, não tem como. Então, esse sofrimento, essas tristezas, faz parte da nossa vida. Então, nós temos que aplicar esse tempo para entendimento, né? Que isso faz com que nós soframos menos, tá? Se o momento é de descanso, ótimo, né? Não é jogado fora esse tempo. Vamos aproveitar o tempo para descansar, porque tanto o nosso corpo físico como nossa mente, né, precisa refazer as energias. Nós precisamos do descanso, tá? Se o momento é de lazer, ótimo. Vamos aproveitar esse momento para curtir o lazer com a nossa família, com nossos entes queridos, tá? Então, como eu disse, né, nós nunca devemos, temos que sempre ter em mente que tudo se realiza agora. Quando nós nos apegamos ao passado, a gente cria a depressão, né? A depressão é em função do passado. Quando nós nos apegamos muito ao futuro, isso cria ansiedade, né? As pessoas que têm ansiedade não vivem o hoje, vivem só o amanhã, né? E isso é terrível, tá? Tem uma pessoa na minha família assim, né? Eu sei o quanto é difícil, né? Então, a pessoa não consegue viver o presente, porque não está aplicando corretamente esses 86.400 segundos que Deus nos dá, todos os dias, né? Então, nós temos que compreender, né, que o mais importante para nós
o mais importante, são as bênçãos de Deus que nós recebemos agora. Não o que nós recebemos ontem, ou que talvez nós vamos receber amanhã. Né? Nós temos que aproveitar essas bênçãos agora. Tá? Às vezes nós podemos nos perguntar, né? O que é mais importante? Qual período de tempo é mais importante, é mais valioso? Um ano? Um mês? Um dia? Independe do período do tempo. Né? Para cada período tem uma importância. Né? Se nós formos ver, por exemplo, qual seria o valor de um ano? Qual seria a importância de um ano? Para que a gente pudesse ter uma ideia, vamos imaginar que nós estamos fazendo um cursinho para prestar um vestibular para uma faculdade de medicina. Então, normalmente o aluno, né, nós, por exemplo, estudaríamos o máximo possível, deixando de passear, às vezes estuda de sábado, domingo. Quando chegar no fim do ano, não passou no vestibular. Imagina para essa pessoa o valor de um ano. Tá? O valor de um mês, por exemplo. Se nós perguntássemos a uma mãe que deu à luz prematuramente ao filho de 8 meses, quanto valeria para ela um mês? Essa diferença do 8º para o 9º mês de gestação. Né? O valor de uma semana. Imagine que você é editor, redator de uma revista semanal. Trabalhou a semana inteira num artigo e não consegue publicar no dia da publicação da revista, se passou uma semana. Né? Então, para essa pessoa, a semana tem um valor talvez tão correspondente quanto a um ano para o estudante. Se nós pensássemos em uma hora, né? Um dia. Né? Vamos imaginar que nós fôssemos uma diarista, ou um diarista, né? Que ganha aquele trabalho dependendo daquele dia, né? Como muitas diaristas que nós conhecemos. E por algum motivo perde um dia de trabalho. Né? O quanto é importante para ela, para esse diarista, né? Um dia só. Tá? Uma hora. Talvez muitos de nós já passou por esse, né? Esse valor de uma hora. Imagine que um ente muito querido seu, que você não vê há muito tempo, chega a notícia que ele vem ao seu encontro, que ele vai chegar, e falta uma hora para ele chegar. Essa hora vira uma eternidade. Né? Quanto que tem o valor dessa uma hora? Um minuto, né? O valor de um minuto também. Imagina que você passou um ano se programando para uma viagem, preparou tudo. No dia da viagem, por um minuto de diferença você perde o avião, ou o ônibus, ou o trem, seja lá o que for. Né? Então, quanto faz de diferença esse um minuto? Um segundo. Talvez também alguns de nós já passaram por isso, já passamos por isso. Quando você escapa de um acidente, de bater o carro, de um atropelamento que poderia ser fatal, grave ou fatal, mas por um segundo você se livra. O quanto é importante esse segundo? Um milésimo de segundo, que parece que não é nada, né? Um milésimo de segundo é difícil até a gente imaginar o quanto é esse tempo. Mas vamos imaginar que nós fôssemos um atleta olímpico ou um piloto de Fórmula 1, que por um milésimo de segundo subiu no pódio no segundo lugar, ou pegou a medalha de prata. Né? Por um milésimo de segundo. Então, nós temos que nos conscientizar da importância do tempo, independente do período. Né? Cada período tem a sua importância. Então,
o objetivo dessa nossa conversa, né, é nos alertarmos a todos nós, né, aproveitar o máximo possível do tempo, porque é curto, o tempo é muito curto. Para nós, que já estamos com a idade bem avançada, né, seu Milton? A gente sabe que, às vezes a gente lembra que ontem ainda era criança, né? E passa muito depressa. Então, nós não podemos perder o tempo. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe a todos. Boa noite.